Amados ouvintes, ouvi atentamente, com toda reverência e respeito, a palavra do Salvador Yahushua em vossos corações. Neste momento, Yahushua está sondando o teu coração. Se o teu coração estiver reverenciando a santidade da palavra dele, ele pode te revelar a santidade da majestade dele, para fazer de ti uma nova criatura, para que você seja uma pessoa muito mais do que vencedora, na divina e augusta presença celestial dele. Você precisa se aproximar da presença dele. A palavra dele tem poder para te levantar. A palavra de Yahushua é espírito e vida, e ela pode dar a vida eterna para a sua natureza divina. Cedo ou mais tarde você vai partir desta terra, e um dia, diz a palavra, cada um de nós dará conta de nós mesmos diante de Yahushua, que é aquele que está sentado num alto e sublime trono, onde ele é o juiz dos vivos e dos mortos. E ele vai julgar a cada um de nós segundo as palavras que estão escritas nos livros que contêm a tua Bíblia. Se você rejeitar as palavras dele, ele mesmo disse: e quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que vos tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque não vos tenho falado de mim mesmo, mas tenho-vos falado como meu Pai tem ordenado. Então vigie ao ouvir esta mensagem. Não murmure como os discípulos de Yahushua. Uma grande multidão seguia Yahushua. Yahushua dizia sempre nos seus discursos que não era o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu amo. Se perseguiram ao seu mestre, hão de perseguir os seus discípulos, porque os discípulos são imitadores da vida do mestre. Os servos são imitadores da vida do seu amo. A vida de Yahushua inspirou os seus discípulos e servos a viver como ele vivia. Pois Yahushua dizia: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu amo. Yahushua, quando ele peregrinou, vivendo na face desta terra, pois ele veio para os que eram seus, mas os seus, na grande maioria, não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahu, aos que creem no seu nome. E esses que passaram a crer no nome de Yahushua, eles se tornaram participantes da família de Yahu, porque toda família, nos céus e na terra, toma o nome de Yahu. Yahushua, ele alertava uma grande multidão de homens e de mulheres que se aproximavam da sua divina presença, dizendo a eles que era necessário renunciar tudo, era necessário eles deixar o pecado, era necessário eles se arrepender de todas as suas iniquidades, e que eles, como árvore boa, deveriam estar produzindo os frutos do arrependimento. Eles tinham que se converter de todas as suas iniquidades. Eles tinham que se converter de todos os seus maus caminhos. E Yahushua nunca ofereceu facilidade para os seus discípulos. E Yahushua ensinava aos seus discípulos, que eram os seus imitadores,
que eles haveriam de ser odiados de todos por causa do nome dele. Todos os que se ingressavam a seguir a Yahushua, eles corriam risco de vida, eles corriam risco de morte, porque eles estavam ali no meio de homens malvados de coração, eram homens perversos de coração, eram homens que estavam vestidos de uma capa religiosa, de um espírito religioso, que eles tinham mais facilidade de perseguir e matar do que seguir a Yahushua e guardar os seus mandamentos. Yahushua disse aos seus seguidores: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Nós temos que ter, irmãos, nós temos que ter o mesmo espírito de fidelidade que Yahushua teve ao vir aqui nesta terra. Ele aniquilou-se a si mesmo por amor de nós. Ele sabia que as palavras que saíam da boca dele provocavam uma fúria no coração dos homens religiosos daquela época. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. As pessoas que muitas das vezes estão revestidas de um espírito religioso, guardando doutrina que são preceitos de homens, e que honra Yahu apenas de lábios, mas o coração deles está longe da divina presença do eterno Criador. Esses aí, irmãos, nos odeiam. Esses aí que contemplam os seus impérios, que contemplam as suas catedrais levantadas pelo poder da palavra da mentira. Eles contemplam as suas casas feitas na areia, aos poucos serem demolidas. Não firme a tua vida espiritual alicerçada na desobediência, porque cedo ou mais tarde, toda casa edificada sobre areia, ela se desmancha, ela se desmorona, ela é destruída. Mas Yahushua disse aos seus seguidores: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateu aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nós estamos nesses últimos dias vendo uma grande multidão de monturos de casas destruídas. Casas que foram construídas sobre um alicerce de uma palavra mentirosa, sobre o alicerce de uma palavra que não provém da boca do Salvador Yahushua. Yahushua disse na sua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você não crê que Yahushua é o teu amo, se você não se render a Ele, você vai ser destruído. Porque Yahushua disse que Ele não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. Mas o que salva a alma do homem é mostrar para o homem que ele precisa abandonar os seus pecados, que ele precisa abandonar a sua incredulidade, que ele precisa se converter de todos os seus maus caminhos. Irmãos, Yahushua, Ele não quer que nenhum de nós seja enganado, porque Ele considera justo aquele que pratica justiça. A graça dele se há manifestado aqui na terra, trazendo salvação a todos os homens, justificando homens e mulheres por meio da fé, através do seu arrependimento. Se você está arrependido dos seus pecados, por que é que você ainda não abandonou os seus pecados? Se você está dizendo que está convertido de todos os maus caminhos, por que é que ainda você pratica as obras das quais são de pessoas que estão no caminho da morte?
Abri os vossos corações, irmãos. O verdadeiro adorador é aquele que adora Yahushua em espírito e em verdade. É aquele que ouve e pratica as palavras do seu amo. Como que você pode justificar que a tua fé provém do Espírito da verdade? Se o Espírito da verdade te corrige, você ainda permanece no erro. Se o Espírito da verdade, que se manifesta batendo na porta do teu coração e dizendo: se alguém ouvir a minha voz, você está ouvindo a voz do Espírito Santo. A tua natureza divina está ouvindo a voz do Espírito Santo. E Yahushua é o Espírito Santo que fala com você. Mas você não abre o coração, porque o teu coração está endurecido por causa das palavras de espírito religioso que enganou o teu coração. Você está fechando o teu coração para o teu Criador. Você está rejeitando do teu Criador entrar na tua vida. O teu Criador é aquele que te corrige, é aquele que te repreende, é aquele que te chama a viver uma vida disciplinada, a viver uma vida santa. Não é uma vida profana, não é uma vida mundana. Você entra dentro da tua congregação, você só ouve elogios, você só ouve honra. Você não vê alguém te corrigir. Que pai Yahu é para você que não te corrige? Yahushua, ele corrige, ele repreende a todos quanto ele ama. Se ele está te corrigindo é porque ele te ama. Ele dizia para a grande multidão que seguia ele. Ele disse: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele sabia que muitos dos seus seguidores estavam murmurando contra o discurso que ele trouxe. A palavra diz que muitos dos seus discípulos, ouvindo o discurso de Yahushua, eles diziam: dura este discurso, dura esta mensagem. O irmão Edivaldo só traz o machado na raiz das nossas vidas, o machado na raiz das árvores. Você não vê ele pregando rosa, você não vê ele pregando uma coisa suave e agradável aos ouvidos da gente. Você pensa que a ira do Eterno não está se manifestando com indignação pelos pecados que você está cometendo contra a santidade dele? Ele é santo, irmãos. Ele não admite que você venha viver nesta vida profana. A tua desobediência entristece o coração do Eterno. Mas mesmo assim ainda você resiste a ele. Você não aceita a correção dele. Os discípulos estavam murmurando: ninguém pode suportar esse discurso. A gente sente como que um comichão nos ouvidos da gente. A estrutura da gente se abala. E Yahushua quer derrubar esta estrutura carnal sua, porque ele quer edificar uma estrutura espiritual que não venha te abalar, que não venha te derrubar no chão. Os discípulos de Yahushua, eles morriam, mas eles não negavam a fé. Eles eram perseguidos de morte. Eles não temiam os homens religiosos. Yahushua disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele traz o pecador convertido dos seus maus caminhos. Ele chama o pecador ao arrependimento e à conversão dos seus pecados, mostrando ao pecador que se ele não se arrepender,
nem se converter dos seus vícios e dos seus pecados, aquele pecador vai ser condenado. Aquele pecador vai ser sentenciado à morte eterna. Irmão, eu estou há anos acreditando que eu estou seguindo o meu Pai Celestial, mas nunca recebi uma correção. Afasta-te. O inimigo jamais vai te corrigir para depois ele te engolir. O lobo, ele vem de mansinho, trazendo palavras suaves, trazendo palavras que você gosta de ouvir. E ele vem de pezinho, de algodão, com aquela vozinha mansa, com aquela vozinha suave. E aí você pensa que aquela vozinha suave, que não te corrige, que não te repreende, que não te castiga, que muitas das vezes não dá uns gritos com você. Você fala, não, o meu Salvador não grita com ninguém. Não grita. Você que pensa. Yahushua, havia momentos que ele ficava irado. Ele chamava os homens religiosos de raça de víboras. Você pensa que quando ele chamava os homens religiosos de raça de víboras, ele falava com voz suave? Ele rasgava o coração para falar para os homens a afastar-se da hipocrisia, afastar-se das heresias, de espíritos enganadores, de espíritos religiosos. Eram homens que não se salvavam, não entravam pela porta do reino e não deixavam os discípulos entrar. Pode ter certeza que aquilo que você ouve aqui, se você falar para alguém que você está caminhando junto com ele, ele vai usar palavras para que você fuja do caminho que Yahushua está te chamando. Abra o teu coração, minha irmã. É o alerta, chamando a tua alma para a presença da santidade do teu Criador nesta manhã. Yahushua, ele sabia os que criam nele. Ele sabia aquele que havia de o trair, o havia de entregar. Quem perseguiu Yahushua não foi os soldados de Roma, não foi o imperador. Quem perseguiu Yahushua foi os homens religiosos da sua própria nação. Eram homens que estavam vestidos de ovelhas, no meio das ovelhas do eterno Criador ali na cidade de Yahushalai. Mas quando Yahushua desceu do céu, pois ele é o próprio Yahu que se fez carne e habitou entre as suas ovelhas, para curar as suas ovelhas, para sarar aquela que estava enferma, quebrada, para consolar as suas ovelhas, para ensinar as ovelhas, olha, você precisa entrar nesse caminho aqui. As ovelhas estavam ali levando um jugo pesado, um fardo horrível, que nem os fariseus, os saduceus, os principais dos sacerdotes, os Yahudim daquela época, eles nem mesmo queriam levar aquele fardo, mas eles obrigavam as ovelhas de Yahu, o Pai Celestial, a carregar. Eles atavam fardos pesados e difíceis de carregar, que eles nem com o dedo deles eles queriam mover. Eles exigiam santidade às ovelhas, mas eles, infelizmente, eles tinham uma santidade exterior. Quem via aqueles homens achava que eram homens santos, dependendo do que você vê com seus olhos.
acreditando que a santidade do Criador no exterior de homens e de mulheres nos dias de hoje, você cai de costa, você leva um susto horrível de saber que homens estão vestidos de verdadeiros adoradores, mas o coração deles está cheio de podridão, cheios de imundícia. Eles amam a glória dos homens, são amantes da sua própria glória. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Yahu. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Se você está aprendendo, você vai vir a Yahushua. Yahushua disse: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Se você é uma ovelha de Yahushua, você tem que conhecer o teu amo. O teu amo é Yahushua, o pastor da tua alma, aquele que deu-se a si mesmo por amor da tua alma. Ele foi maltratado, perseguido, ele foi ameaçado de morte, ele foi ameaçado de ser apedrejado, porque as palavras que ele trazia era para libertar as ovelhas dele. Ele estava chamando as ovelhas perdidas da casa de Yashoru, ali na cidade de Yahushalai. E ele chamava as ovelhas dele. E os lobos devoradores não queriam que as ovelhas fossem. Movidos de inveja, eles tentavam combater a doutrina de Yahushua. Eles diziam que Yahushua tinha demônios. Quantos que dizem que o nome de Yahushua é nome de demônio? Porque estão movidos por ira. Quantos que aceitam o nome que vem de Roma, que vem da Grécia, mas não aceitam o nome de nascimento de Yahushua? Quem deu crédito à nossa pregação, irmãos? Porque Yahushua, ele já era desprezado. Ele foi rejeitado, e não fizemos dele caso algum. Ele não tinha beleza nem formosura para que pudesse conquistar as pessoas pela aparência. Ele se manifestou aqui na terra, sendo ele o rei. Ele se despiu da sua glória e desceu do céu para ser o rei dos Yahudim. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, porque não conheceram a Yahushua. Não sabia quem era Yahushua. Yahushua dizia: se vós me conhecesses a mim, conhecereis contudo a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Os homens tinham olhos para ver, mas não via ele. Não via a beleza da santidade dele. A beleza da santidade de Yahushua não estava no exterior dele. Porque no livro de Ishaiah, capítulo 53, ali a palavra diz que ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens não se atentavam para ele, porque não viram nele beleza alguma. Mas ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Sendo perseguido, sendo ameaçado de morte, ele se entregou
para ser o Cordeiro de Yahu que tira o pecado do mundo. Ele foi crucificado, ele foi morto, e ele dizia: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Vocês que criticam, Yahushua perdoa vocês enquanto vocês têm vida. Vocês podem se levantar contra mim, vocês podem se levantar contra estas palavras. Muitos dos discípulos já não seguiam Yahushua mais. Eles desprezaram os alertas que Yahushua disse para eles, que eles deveriam viver de toda a palavra que sai da boca do seu Criador. Mas muitos deles estavam ali com o coração ainda endurecido. Seguia Yahushua por causa da multiplicação do pão. Seguia Yahushua por causa daquilo que Yahushua podia oferecer de saúde para o seu corpo. Seguia Yahushua por causa da saúde, da cura divina. Mas não seguia Yahushua por causa das palavras de vida eterna. Nós estamos rodeados de uma tão grande multidão de pessoas que estão ouvindo o alerta de Yahushua, que aquele que quer seguir a Ele tem que crucificar a si mesmo, tomar sobre si a crucificação da sua natureza humana, para Yahushua te transformar numa nova criatura, para que você possa andar pela natureza divina e não por esta natureza pecaminosa da sua carne. Os apóstolos disseram: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Procura a palavra de vida eterna. Procura a palavra de salvação. Palavras em que o Eterno te corrige porque Ele te ama. Você que é pai, você que é mãe, se você corrige o teu filho é porque você ama ele. Se o Criador, Ele te corrige porque Ele quer tratar você como filho dele. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, pelo que saí do meio deles, e se atentai para as palavras do Espírito Santo. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Despreza as palavras de vida eterna, que são vida e espírito para a tua natureza divina, para acatar no teu viver palavras de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, olhando para você com interesse do ouro e da prata. E Yahushua não quer o teu dinheiro. Yahushua não quer que você esteja servindo a Ele pelo ouro e prata. Yahushua, Ele quer te resgatar. E para Ele te resgatar, Ele disse: renuncia a tudo quanto você tem. Depois vem e me segue. Guarda esta palavra. Esta é uma palavra de vida eterna para a salvação da tua alma. Yahushua foi desprezado. Yahushua, Ele é a palavra viva. Ele era a verdade em forma humana nos dias da sua carne, que foi rejeitada, que foi desprezada, que foi crucificada e cravada no madeiro, porque os homens não a receberam. Para vocês que querem entrar em contato conosco, 016 988 49 1818. A nossa congregação aqui em Sertãozinho está localizada na rua Humberto Musim, número 219, bairro Porto Seguro, cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo.
Que a graça e a paz celestial do Salvador Yahushua, o Rei da Glória, aquele a quem ama a tua alma, seja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Shalom.